Vamos lá? Boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um Fórum de Sistemática e Evolução. Lembrando a vocês que amanhã teremos uma outra palestra do professor Peter Lucas, no mesmo lugar, mesmo horário. Mais informações na lousa e no nosso site. E hoje o palestrante é o professor Peterson Lopes, que é um rosto conhecido aqui no museu, já fez mestrado, doutorado, taxonomia sistemática com coleóptera, e também já foi um organizador do fórum, então é com muito carinho que ele é convidado hoje aqui. Boa tarde a todos. Para mim é um prazer enorme estar voltando aqui no museu. Já fazia quase um ano que eu não pisava aqui de novo. Faz 3 anos já que eu defendi, né? O tempo passa muito rápido. Para mim é um local que eu sempre olho com um carinho muito especial, né? Não só pelas pessoas que ainda estão aqui, que fazem parte da história da minha vida, como também pelo próprio ambiente, né? Pelo convívio com a pesquisa intensa aqui que eu tive, e foi uma coisa que foi muito importante para o meu crescimento. Depois que eu terminei o doutorado, eu me vi com um pé em cada uma das canoas, essas canoas se distanciando, porque eu já tinha começado a dar aula, eu gostava ainda da pesquisa, e eu vi que eu não ia conseguir dar conta das duas coisas ao mesmo tempo, né? E sei lá porque os olhos das crianças que me cativaram mais do que eu imaginava que fossem, eu acabei optando por ficar na escola mesmo, e eu estou me satisfazendo muito, assim, está sendo uma coisa muito realizadora para mim. No ano passado eu consegui entrar num colégio que é um dos colégios mais importantes já da cidade de São Paulo, e que tem destaque até internacional, né? Eu fiquei muito satisfeito, por exemplo, de ver um aluno nosso ganhando um prêmio da Intel ISEF, né? Que é a maior feira científica do mundo dos jovens. Então essas coisas que acontecem assim com esses, quando a gente realmente tem, quando os professores têm condição de desenvolver trabalhos bons, e quando eles têm um apoio, toda uma infraestrutura que permite fazer isso, é uma coisa que você sonha e você pode ir longe, né? E você consegue fazer isso. E as coisas, os objetivos que a gente acaba atingindo são coisas inimagináveis até. O motivo de eu pensar nesse assunto para a palestra de hoje é uma coisa que me incomodava desde a época em que eu comecei, em que ingressei no ensino superior, né? na universidade. Eu sempre gostei muito, né, do estudo da biodiversidade, taxonomia sistemática, embora eu não sabia que tinha esse nome ainda naquela época. E logo no comecinho, no curso de biologia, eu me interessava demais, né, pelas aulas de sistemática, zoologia especialmente, né. Só que eu começava a encontrar uma certa dificuldade de encaixar aquilo que eu estava aprendendo naquilo que eu já tinha aprendido antes. Parecia que estava tudo... não sei, parecia que alguém tinha falado, Peterson, a realidade não é essa, mas você vai aprender isso aqui e você vai conseguir depois, com as suas próprias pernas, fazer alguma coisa. Fala, bom, tudo bem, eu estou tendo a chance de estudar na USP agora, de ter aulas com os professores que são renomes conhecidos na literatura mundial, mas e aqueles que não têm? Né? Eles ficam com aquele conhecimento tosco e que a gente sabe que não é mais válido, né? Como será que isso funciona? E a coisa foi se intensificando, né? Porque cada vez, vocês sabem disso, cada vez que a gente se aprofunda em determinado assunto, a gente começa a ver como ele é maltratado fora do âmbito do conhecimento formal. E no caso especialmente da sistemática e da biodiversidade, da evolução, essa divergência está sendo tão gigantesca, ela está sendo tão ultrajante, que... bom, eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho, mas a gente está quase começando a ter uma certa cultura, um certo nível de conhecimento na escola que já não mais condiz com o que realmente se pratica, o que se faz no âmbito acadêmico, né? Então, afinal de contas, será que estão aprendendo isso para alguma coisa? Deixa eu começar aqui, então. É a primeira vez que eu estou usando o Prezi, tá? Então, se eu apanhar um pouco, não vão estranhar. Espero que valha a pena. Aqui. Então, para começar a abordar esse problema, eu resolvi fazer um pequeno resumo assim, de como esses temas de biodiversidade e evolução são abordados no ensino básico, né? Então, tanto no fundamental quanto no médio. E esses pontos, geralmente, é claro que com os PCNs isso mudou bastante, né? Tem uma flexibilidade muito grande, a gente encontra divergência entre as escolas que a gente percorre, que a gente conhece. Mas esse é o padrão tradicional e acaba não fugindo muito disso, de qualquer forma, né? No 7º ano, os temas abordados acabam sendo esse: evolução, nomenclatura biológica, hierarquia taxonômica e os 5 reinos. Já deve estar incomodando muito vocês isso, mas é assim que se faz ainda, né?
Segundo ano, nomenclatura biológica, hierarquia taxonômica e os 5 reinos também. Segundo ano, ensino médio. No terceiro ano, o cara vai ver a evolução. Eu acho muito difícil para a pessoa conseguir encaixar e ver um sentido nisso tudo, vendo de uma forma tão antiquada e tão estanque como é visto. Né? No sétimo ano tem uma certa vantagem, eu sou professor atualmente no Colégio Dante Alighieri, dos 7º e 8º anos. A gente tem uma certa vantagem com relação ao pessoal do ensino médio, que ainda a evolução é vista no mesmo ano que se vê sistemática, diversidade, enfim. Né? Só que da forma como isso é feito, e a gente pega inúmeros livros didáticos, é uma coisa espantosa, você cai de costas. Né? Não dá para usar nenhum. Assim, a grande satisfação que eu tenho de trabalhar nesse colégio é que a gente tem uma equipe de professores, todos eles muito capazes em cada ramo da ciência. Né? Então, é um colégio que tem a oportunidade, por exemplo, de ter, no 9º ano, um professor de Química e um de Física com mestrado e doutorado na USP. Né? Então, é poucos locais que têm essa chance de conviver com isso. Né? E os professores especialistas trabalhando com séries assim tão novas. Assim, né? Às vezes a gente se pergunta, será que é necessário todo esse conhecimento? Não, eu me perguntava, será que eu investi tanto tempo da minha vida para ser professor de ensino fundamental? Será que eu vou utilizar isso em tudo? Mas essa pergunta já se desfez nas primeiras semanas de aula. Né? Dá para perceber a quantidade de coisas que a gente tem acesso. O desafio, na verdade, é fazer a transposição. Né? Como esse conhecimento ideal pode chegar nos alunos? Esse é o grande conhecimento. Porque nós todos, e vocês aqui incluo nesse rol, nós todos temos um cabedal de informações, um conhecimento que vai tão a fundo, e seria assim um desperdício muito grande se a gente não conseguisse levar isso para a sociedade de uma forma direta. E uma das formas mais fáceis de fazer isso é no ambiente escolar. Espero que não tenha travado, né? Bom, em todo caso, enquanto ele vai carregando aqui, eu vou falando um pouquinho daquele tema que eu tinha dito que começou a me incomodar demais, que é, na verdade, a transposição didática que é feita, nesse caso, desses temas em especial. Quando a gente fala de evolução, fala de sistemática, biodiversidade, todas essas coisas, como eu tinha dito, nos livros didáticos não se encontra uma forma adequada de abordagem desses temas. Felizmente, no colégio em que eu estou trabalhando, essa liberdade ela é dada, e nós, assim, basicamente adotamos o livro só como uma fonte de consulta extra para os alunos. É claro que o livro didático vai ter muitas imagens legais, né? Tem um exercício ou outro que dá para aproveitar ali, mas é uma coisa que desce, assim, a gente engole, parece que engasgou, assim, desce raspando aquela coisa, né? E o que a gente faz, na verdade, é trabalhar com apostilas. Então, basicamente, a cada semana, um material de 10 a 15 páginas é produzido, no qual a gente vai tentando desenvolver um conhecimento que a gente considera sendo adequado. A nossa equipe tem como meta produzir um livro didático que a gente considera ideal para o 7º ano, especificamente. Isso não deve acontecer até a Copa do Mundo, né? Mas, por enquanto, a gente está imaginando que dê certo. Espero que isso aconteça, inclusive, antes desse negócio eu conseguir avançar, porque está meio travado aqui. Bom, talvez se vocês observarem aqui, eu queria, na verdade, expandir essa imagem. Isso não está acontecendo por enquanto. Mas eu quero mostrar com esse gráfico o que deve estar acontecendo mais ou menos nessa altura do campeonato, com o conhecimento que eu falo que é o saber de referência, o saber padrão, que é aquele saber que se trata na universidade no conhecimento acadêmico, que afinal de contas, é a fonte do conhecimento de uma forma geral. Em comparação com o saber que está aqui embaixo, o saber escolar, que é aquele que começa já com o primeiro nível de transposição didática, que pega o conhecimento de referência e tenta transformar aquilo num livro didático. Isso já está muito aquém do ideal. Né? Como eu disse, os livros são assim, não vou falar horríveis porque essa não é a palavra adequada, mas eles ficam muito além do que a gente gostaria de fazer. Essa distância ela vai aumentando. Se a gente pensar naquela história do desenvolvimento científico do Kahn, né, que tem os paradigmas, de repente tem ruptura de paradigma e de repente você está num outro nível de conhecimento científico, e o conhecimento escolar ele vai aumentando de uma forma meio que linear. Obrigado. O conhecimento escolar ele vai aumentando quase que linearmente, e se vocês compararem um livro didático de hoje em dia que aborda esses temas no ensino fundamental ou no médio, com um livro de 50 anos atrás, vocês não percebem diferenças grandes. Com uma única exceção, eu citaria o livro da professora Sônia Lopes, que já tem, né, talvez por estar envolvida nesse assunto de educação, ensino, evolução e zoologia já há tanto tempo. Ela tem uma visão um pouco diferenciada. O livro dela, do ensino médio, a gente já consegue perceber uma nova forma de abordagem que eu considero muito perto da ideal.
Mas no ensino fundamental, jamais. Né? A criança ela aprende de uma forma que, com certeza, depois vai ficar um ensino fragmentado e vai entrar em choque direto com aquilo que ela tinha aprendido. É como se tem que desfazer tudo que ele aprendeu para aprender de novo. E esse processo é uma perda de tempo contínua. Aliás, o construtivismo, que até um tempo atrás eu considerava uma coisa fantástica, já tem muitas pessoas que estão colocando em choque, eu sou uma delas. Né? Mas eu não tenho informação, uma opinião tão formada assim ainda sobre isso. Essa distância que está se formando, então, entre o saber científico, o saber padrão, o saber que se desenvolve aqui, por exemplo, e o saber escolar, ela está aumentando até um ponto que realmente a gente não sabe mais se o que está se fazendo na escola tem alguma coisa a ver com ciências. Talvez o nome da disciplina é biologia, o nome da matéria é ciências, mas não tem mais nada a ver com aquilo que se faz realmente. E esse cara aqui, o Chevalier, em 91, ele trabalha muito com essa ideia da transposição didática, e ele falou que esse campo aqui é um dos campos mais perigosos, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Se você avança demais o conhecimento escolar, você corre o risco de ultrapassar o nível de alcance cognitivo do aprendiz, né, do educando. No entanto, se você deixa isso muito embaixo, você acaba tendo um ensino que não serve para nada. Né? Afinal de contas, ele está aprendendo talvez uma habilidade ou outra, isso dá para se desenvolver com diversos conteúdos mesmo, conteúdos inadequados, mas essas habilidades, de uma forma ou de outra, ele vai descobrir mais cedo ou mais tarde que elas são muito aquém do que poderiam ser já. Né? Então, tem algumas pessoas que falariam, por exemplo, que são as habilidades e não os conteúdos que importam. Então, o que importa é realmente se a criança ou o educando ele sabe fazer alguma coisa. Tanto faz se o que ele está aprendendo é certo ou errado. Essa vai mais na linha de um pesquisador chamado Perrenu, que é uma coisa que eu não concordo muito. Eu vou falar o porquê disso daqui a pouquinho. Os conteúdos, então, eles são ferramentas ou blocos fundamentais a partir dos quais você pode formar uma habilidade, ou não, né? E esses blocos podem servir para outras tarefas. Se você tem blocos muito bem feitos e muito confiáveis, com certeza as coisas que você pode fazer com esses blocos, elas tendem a ser melhores. Eu estou escrevendo algumas coisas ultimamente, mas ainda não consegui publicá-las. Mas uma delas, ela envolve exatamente esse ponto, né? Afinal de contas, será que serve para alguma coisa esses conteúdos inadequados? Você consegue desenvolver habilidades efetivas com isso? Né? Eu imagino que não. Você até consegue fazer uma habilidade ou outra, mas elas vão ficar com certeza um nível abaixo do que poderia realmente ser e com um nível de utilidade menor do que aquilo que pode ser. Né? Olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, mas de repente ele fala, pô, mas aquele cara que já não usa mais esses meus blocos, esses meus conceitos, ele consegue fazer a mesma coisa e um pouco mais até, porque esses conteúdos eles têm um relacionamento entre si. Então, eu vou partir dessas premissas, né, que na verdade não são minhas, são de um pesquisador chamado Zabalo, um espanhol. E essas palavras, inclusive, são deles. Né? Eu dei só uma... Eu retirei do texto, tive que mudar uma palavra ou outra para não ficar meio sem sentido. Então, diante dos conteúdos, que os alunos possam atualizar seus esquemas de conhecimento, né, que eles consigam fazer isso. Que eles consigam comparar com o que é novo, identificar semelhanças e diferenças e integrá-las em seus esquemas, conseguindo comprovar, então, que o resultado que eles têm tem alguma coerência. E quando eu falo em coerência, na verdade, a gente, às vezes, não para pensar um pouquinho a diferença. Eu percebi isso faz muito pouco tempo, né? Por isso que eu achei válido falar, né? Talvez para vocês seja um pouco mais óbvio. Mas é mais difícil de se alcançar a aprendizagem se falta consistência ou coerência. São duas coisas que não são sinônimas, né? Quando eu falo de consistência, eu estou falando de um arcabouço restrito, dentro daquele único conjunto de conhecimentos. Se um faz sentido com o outro, tem uma consistência teórica aquilo. Isso pode até haver, se eu tratar, por exemplo, com a classificação antiga e que tantas pessoas gostam dos 5 reinos. Né? Funciona muito bem, as pessoas entendem, aquilo parece que tem uma certa consistência interna. Mas falta, de forma geral, uma coerência, né? Completamente incoerente com o que a gente faz hoje em dia. Né? Aquele esquema de 5 reinos é uma coisa completamente ultrapassada e nós todos sabemos disso faz muito tempo. Então, assim, desde quando eu comecei a trabalhar, já mesmo nas escolas mais, assim, menos... É claro que eu não comecei no Colégio Dante, né? Então, o Guilherme também sabe disso, né? A gente já andou dando aula para algumas quebradas por aí. Mas, mesmo nesses colégios em que as crianças e os educandos são muito carentes, eu me sentia... eu falei, eu não acho justo eu pegar esse conteúdo que está nesse livro aqui, que eu sei, eu não acredito nisso. Como é que eu vou vender um peixe que eu sei que ele está podre, né? Eu não consigo fazer um negócio desse, né? Então, e é engraçado porque tem
eu comecei a me deparar com professores, e muitos deles muito capacitados também, falar, não, mas é assim que se faz, né? Já tem livro assim, é assim mais fácil para a criança aprender. Não é mais fácil, é pior, né? Eu vou falar algumas experiências que eu tive daqui a pouquinho para vocês. Na verdade, então, o que eu acabei percebendo é que existe um muro entre o conhecimento padrão, o conhecimento de referência, que é aquele que se desenvolve em centros de pesquisa, por exemplo, e o saber escolar. Um não quer alcançar o outro, né? Eu acho que talvez, por várias tentativas, né, tem vários pesquisadores que fazem isso constantemente, né, principalmente esses envolvidos com educação, né, com certeza vocês conhecem o professor Dalton Amorim, a professora Sônia Lopes, né, Nélio Biso, todos esses. Eles tentam, de alguma forma, ultrapassar essa barreira, mas parece que ela é um meio restrito, porque parecem que são pessoas de fora. Vocês da universidade, vocês não sabem como é dar aula realmente, né? E se fecham naquele conjunto. Por outro lado, quem está na escola também não busca mudar aquilo que já é muito prático, né? É muito confortável você ficar nessa zona de estágio, né? Essa zona de conforto, né? Não buscar uma coisa nova. Eu sei que eu estou falando isso porque eu sou de uma geração também que já foi incutida com isso desde do ensino superior, já bem cedinho, né? E com certeza daqui a uns anos pode ter alguém que está falando, não, o Peterson falava essa baboseira e tal, aquele cara lá não está afim de evoluir. Talvez isso aconteça algum dia comigo, né? Mas deixa eu aproveitar enquanto eu estou desse lado da vanguarda, né? Porque a gente tem que tentar levar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu para o outro lado do muro. Então eu acabo percebendo que é um muro entre a universidade e a escola. E esse muro tem que ganhar pelo menos um buraco. Para explicar um pouquinho o que eu quero dizer com essa minha analogia, eu peguei um vídeo, espero que não seja... para quem trabalha com educação, ensino assim, é encantador. Para quem não gosta, eu acho que todos vocês que estão aqui gostam um pouquinho, né? Senão vocês não estariam. Ou vocês acharam que a palestra do outro dia no dia errado, né? Nesse caso, vocês vão começar a deixar daqui a pouquinho. Demora uns 8 minutinhos aí, mas acho que vale a pena. Tá no YouTube, tá? Não fui eu que filmei nem nada, só aproveitei o que já existia. Não vai ter som, imagina. Bom, mas tem legenda, menos mal. Essa é a vantagem de você pegar uma coisa em inglês, né? Se o som falhar, pelo menos as letras facilitam alguma coisa. I first visited India 2 years ago while directing a film about global poverty. 1 billion people live here, 1 of every 6 on the planet. Only a quarter of them have access to clean water, and half are illiterate. In a New Delhi slum, I came across an unusual scene, a computer embedded in a wall. It was surrounded by children. Turns out the computer was put here by the company next door, NIIT. While India suffers extreme poverty, it is also home to some of the world's most advanced high-technology firms. Dr. Sugata Mitra is head of research and development here. For years, his passion has been educating poor children. Removing what is increasingly being called the digital divide is an important issue, which means that everyone must have access. In 1999, Mitra launched an experiment that came to be known as the hole in the wall. He connected a high-speed computer to the internet and placed it in the wall that separates his firm's headquarters from the adjacent slum. Then, he watched who began to use it. Curious kids were immediately drawn to the computer. So when they said, can we touch it? I said, it's on your side of the wall. So the rules say whatever is on their side of the wall they can touch. So they touched it. Within minutes, the children figured out how to point and click. By the end of the day, they were browsing. Given access and opportunity, the children quickly taught themselves the rudiments of computer literacy. A young boy named Rajender was the first to teach himself how to use the computer.
गेम खेलते हैं और कुछ लगाते हैं, ड्राइंग जैसे इंटरनेट पे आती है सब, सिर्फ डिज्नी देखते हैं। कुछ दिन पहले गए थे, अब नहीं गया। तालिबान वाला और वो लादेन वाला लड़ाई हो रही थी अमेरिका की तालिबान से, बम गिर रहे थे टीवी में और यहाँ फोटो में देखा। He didn't know what a computer was. He was the first guy to have made the jump across what I guess you could describe as maybe 3,000 or 4,000 years of history, in minutes actually. Rajender's self-confidence soared after he taught himself how to use a computer. Second one is good. Now good, better, best. Good, better, best. Very good. Now I've seen a lot of change in him, and he has become quite bold and say expressive also. And I got great hopes on this child. अच्छा, इंटरनेट क्या होता है ये बता सकते हो? जिससे हम हर चीज कर सकते हैं। He says that with which you can do anything. By the time I returned to India this year, Mitra had already replicated his experiment in several other settings. Each time, the results were similar. Within hours, and without instruction, children began browsing the internet. Now, Mitra was about to place new computers in another poor community. यहाँ पे 5 कंप्यूटर लगा दिए गए हैं। आप अपने बच्चों को यहाँ पर भेजिए, स्कूल के पहले, स्कूल के बाद, जब भी चाहें आप स्कूल ले आ सकते हैं। आपके लड़कियाँ भी हैं तो आप उनको भी भेजिएगा। थोड़ा थोड़ा जो हाथ बन जाए उस साइड को ले जाइए, उस किनारे पे साइड पे कोई इधर को। हाँ उधर को लाना थोड़ा सा, जब हाथ बन जाए हरा दबाओ, दबा दिया। ग्रीन 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 एक ग्रीन ले, अब बैग लगा, मुझे लगा देना। दीदी वो In a society where only 1 in 3 females can read, Mitra's experiment is a way for girls to overcome barriers. One schoolgirl named Anjana seemed especially enthusiastic. आज तो मैं पहली बार आई थी, तो अब मैं चाहती हूँ कि इस चीज़ में मेरे को नॉलेज हो। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। कितना अच्छा फील हुआ? बहुत बहुत। They reinvent even the terms because nobody taught them the words. So they don't call a cursor, they call it a sui, which is Hindi for needle. And they don't call the hourglass symbol because they've never seen an hourglass before. They call it the damaru, which is Shiva's drum. And it does look a bit like that. Before leaving India, I traveled south with Mitra to the rural state of Maharashtra, where he was installing still more computers. These computers are going to be powerful, they're going to be connected, and they're going to be free, entirely free, without any restrictions on their usage. तुमच्यापैकी किती जणांनी इंटरनेट बद्दल ऐकलंय? काय आहे ते इंटरनेट? संदेश वहन करता येतं, म्हणजे संदेश पाठवता येतो। संदेश म्हणजे आपण दुसऱ्यांना पत्र पाठवतात ना, तशा प्रकारे म्हणजे आपल्या कम्प्युटरवर पत्र टाईप होत असेल तर त्याला संदेश पोहोचतो तिकडच्या ह्याला। म्हणजे ते एक प्रकार I don't even want to guess at what computer literacy might do to children, except to say that if cyberspace is considered a place, then there are people who are already in it and people who are not in it. And there seems to be general consensus of opinion that such a segregation amongst cyber people versus non-cyber people is detrimental and it will cause a divide.
If that is the case, then I think the hole in the wall gives us a method to create a door, if you like, through which large numbers of children can rush into this new arena. And when that happens, it would have changed our society forever. Chega a ser até comovente, porque você vê que às vezes a gente subestima demais, né, o potencial humano. Eu lembro que até os 20 anos eu também tinha conhecimento de computador muito, assim, eu não tinha computador em casa, né, então eu mal sabia mexer em um. Eu achava uma coisa absurda, né, eu até fazia algumas coisas do tipo sentar na sala do aluno e desligar o computador do outro achando que eu estava ligando o meu, né. E essas crianças, elas conseguem, sem ter instrução nenhuma, né? A coisa, começam a mexer, começam a fazer, elas percebem que elas conseguem aprender e até, estamos criando até uma linguagem para isso já. Às vezes eu encontro, né? Falo, por que a gente não faz isso ou aquilo, né? E tem alguns colegas até falam, mas elas não conseguem fazer isso, né? Não sabem. E daí eu estava conversando com um aluno, ele falou, existem congressos de educação, né? Conversando com ele, né? Que tinha alguns colegas que tinham ido para os congressos, né? Então, mas por que tem congresso de educação, professor? Porque nesses congressos as pessoas vão discutir como deve ser a melhor forma do aluno aprender, né? Qual talvez é o melhor jeito de ensinar. Ele falou, professor, não tem mistério, 15 anos o aluno. Professor, não tem mistério, não precisa desses congressos. Só tem 2 jeitos porque uma pessoa vai querer aprender. Eu falei, quais são esses 2 jeitos? Ou porque ela precisa, ou porque ela gosta, né? Essas 2 coisas. Se não for isso, a pessoa não vai aprender. O professor falou, realmente, não precisa mais ter congresso de educação, né? Eu falei, realmente, né? Fiquei sem palavras, né? Falei, puxa vida, né? Eu querendo defender a existência do congresso, né? O moleque foi embora, eu fiquei lá, estou pensando até hoje. Se a gente consegue realmente mostrar que existe um propósito nas coisas e a pessoa se motiva para fazer aquilo, ela tem um gosto a partir daquilo, pronto, vai sozinha, né? O professor só tem que se limitar a não ser um obstáculo para aquela pessoa, não ser uma barreira. Tem uma colega minha lá do colégio que fala que os alunos, eles acabam aprendendo apesar da gente, né? Embora isso seja um mal tremendo para o ego, muitas vezes é verdade, né? Porque tem algumas pessoas que são tão geniais que a gente tem que se limitar a não colocar barreiras, colocar obstáculos. Só fazendo, é claro que não estou falando que essa ideia que a gente tem de mudar um pouco esse ensino de evolução e biodiversidade no colégio, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Não estou falando que isso vai ser uma revolução social, como está acontecendo com a questão. Não, a pretensão é muito menor. Mas o que a gente não pode realmente é deixar esse muro existindo, separando os conhecimentos, né? Quem tem acesso tem, quem não tiver paciência, né? Fica com os dedos lá e todo mundo se vira assim. Então a ideia é criar esse buraco no muro. Bom, mas se eu estou falando para quebrar o muro, né? Pelo menos eu tenho que tentar falar como que dá para fazer isso, né? E assim, algumas ideias elas já foram aplicadas, já tem alguns resultados, outras ainda estão sendo desenvolvidas. A primeira coisa, talvez, que vale a pena a gente decidir nesse contexto desses conhecimentos é quais são os conteúdos e habilidades que realmente vão fazer diferença para o cidadão comum, não para aquelas pessoas que eventualmente vão se tornar zoólogas ou botânicas ou sei lá. Né? E daí a gente vai na raiz da coisa, do motivo de aprender ciência, afinal de contas, né? E ciência ou física, biologia, enfim. Né? Existem três níveis de argumentação que podem ser usadas para se depositar as experiências de que vale a pena se ensinar ciências, e as 3 eu acho que são muito convincentes. A primeira delas é uma coisa de ordem prática e tem a ver com realmente a formação do cidadão. São argumentos de ordem cívica. As discussões que a sociedade trava, e isso constantemente, né, ultimamente tem sido mais essa coisa da biotecnologia, mas hora ou outra isso acaba indo para um campo ou outro da sociedade, né? Então, de repente, eles estão fazendo aqueles supercondutores e tal, já tem gente que fala, não, vai surgir buraco negro, se fizer isso não pode. Né? Se a pessoa não tem uma mínima noção de ciência, se ela não tem uma mínima noção de biologia, ou química, ou física, ela fica incapaz de discutir essas coisas no âmbito social e no âmbito político maior. Essas pessoas, eventualmente, podem se tornar até políticas, e tem muitos que vocês sabem que são, né? E não tem a menor competência de decidir se uma coisa vale ou não vale. E não consegue nem avaliar opiniões, né? Mesmo que ela não tenha dela, ela não consegue, né? Ela fica separada da sociedade. Ela tem poder político, tem poder de voto, mas isso efetivamente está sendo realmente um ponto aleatório ou de convencimento, né? Quem ganhar aquele voto leva, porque ele não sabe que ele está opinando ali. A segunda coisa são os argumentos de ordem estética.
E isso é aquilo que o professor tenta fazer mais diretamente na sala de aula. O prazer do conhecimento é uma coisa inerente ao ser humano, né? Isso a gente vê em qualquer aluno. Por mais defasada que seja a aprendizagem daquele aluno, por menos esperanças que os professores às vezes depositem nele, quando aquele último aluno da classe ele consegue aprender alguma coisa, e a gente pode perceber isso numa criança, num adulto, em qualquer pessoa que seja, quando aprende tem uma satisfação, né? Um ganho. Eu entendi, né? Essa sensação de entender, essa sensação de aprender, de entender o mundo do qual se faz parte, é um ganho que tem uma beleza indescritível, né? Uma coisa que faz parte da humanidade. O homem tem essa sede de conhecimento, e quando ele consegue fazer isso, ele se sente mais humano. E a última coisa são os argumentos baseados no correlacionamento intelectual. Isso tem a ver com o desenvolvimento histórico e das ciências num determinado período. Se a gente for pensar no iluminismo, se a gente for pensar no renascimento e tal, tem um certo número de ciências e teorias científicas que estão sendo desenvolvidas nesse contexto, que são todas relacionadas e tentam descrever o mundo de uma certa forma. Se a pessoa não consegue compreender isso, ela está à parte do mundo em que ela está vivendo. Ela está deslocada temporalmente, não faz parte daquele mundo, né, efetivamente. Então, quais seriam os conteúdos e as habilidades mais pequenininhas ali em cima? Dá para ver aqui? Ó. Tem umas habilidades. Vou falar um pouquinho da biodiversidade, então. Como ela é abordada e como a gente pode tentar resolver um pouco esse conflito que está acabando surgindo entre o conhecimento de referência e o conhecimento escolar. Entre os saberes escolares e saberes de referência. Então, em relação à biodiversidade, tem algumas coisas que a gente pode salientar como indispensáveis e que fazem parte do conhecimento idealista que a gente tem como garantidos, pelo menos na academia, e que deveriam atingir, pelo menos em alguma instância, a escola. Isso são algumas coisas muito simples, às vezes óbvias para a gente, e para mim também era. Mas quando você percebe que isso não está incorporado no aluno, e normalmente não estaria se ele terminasse o colégio com o ensino normal, é uma coisa realmente preocupante. Quem, por exemplo, de nós não se espantaria de saber que 100% dos alunos normalmente terminam o 7º ano, ou o 2º ano, ou o 3º ano do ensino médio, sem reconhecer padrões na biodiversidade. Eu ficava assustado quando eu tinha algumas problematizações bem simples assim, né? Então começava com alguma questão problema, eu vou falar o que é isso um pouquinho mais para frente, mas começava com uma questão problema e de repente perguntava para os alunos, tentem encontrar algumas semelhanças, tipo, tá, não precisa chegar até 1000, vai, mas só umas 15 tá bom, entre uma baleia e uma formiga. Professor, não tem nada de igual. Mas como não tem nada? Nada! Só que nessa altura do campeonato, esse aluno já tinha aprendido sobre toda a estrutura da célula, sobre toda a estrutura de tecidos, já tinha aprendido sobre desenvolvimento, já tinha aprendido sobre evolução, né? Professor, não tem nada a ver, uma formiga e uma baleia, nada. Eu falei, como nada? Nada, professor. Essas coisas são espantosas, né? Então, imagina se em coisas tão próximas como uma formiga e uma baleia ele não percebe nada em comum, imagina se a gente começar a expandir os pontos dos clados, por exemplo, né? Então, conforme mais a diferença temporal está separando esses elementos da biodiversidade, mais irreconhecível para o aluno fica aquilo. Começa a ser uma coisa alienígena, né? Isso acaba tendo impacto direto na vida do cidadão, que daqui a alguns anos ele vai ser adulto e tal, vai ter os filhos dele, ele não consegue reconhecer identidade nenhuma nele com o ambiente que o cerca, com o ecossistema. Para que eu vou preservar, para que eu vou conservar uma coisa, sendo que ela não tem nada a ver comigo, né? Eu não reconheço identidade naquilo. Outra coisa importante que seria necessário que o aluno, já no ensino fundamental, tivesse noção, seria que esses padrões decorrem de uma ordem. E essa ordem ela não é arbitrária, ou pelo menos não deveria ser, né? Por que é que a gente consegue reconhecer alguns padrões, né? Então, passado esse... E isso é uma coisa que tem que ser feita constantemente. Não é de fácil acesso. Para a gente é óbvio, mas para as crianças não é. É exatamente isso de reconhecer os padrões. Uma vez que isso é feito, né, o que organiza? De onde que vem essa ordem? Por que é que existem esses padrões, né? Então, aí se torna necessário uma explicação causal, né? Muito bem, agora que eu sei, que eu consigo reconhecer alguns padrões nisso, eu preciso saber o que é que causa isso, o que provoca isso, o que está por trás disso. Então, você vai aprofundando, né? Muito bem, agora esse treino vai e vem todo o tempo todo, né? Esse caminho entre padrão e diversidade tem que ser feito, esse caminho de ida e volta, né? Aquela visão macro e micro, vai e volta, tem que ser feito o tempo todo. É um exercício que acaba sendo feito depois de uma forma intuitiva. Mas se não treinar isso tão cedo, você acaba perdendo um grande potencial de desenvolvimento num período muito, muito inicial da vida.
E uma outra coisa que eu acho importante também na biodiversidade, e depois eu acho que seria muito rica a nossa interação aqui, porque vocês podem, como isso está em desenvolvimento e não tem uma formalização sobre isso, qualquer contribuição, qualquer pensamento pode ajudar depois, né? Mas uma outra coisa importante que eu acho é essa identificação de adaptações como uma diversidade selecionada. Então, será que realmente essas coisas, essa diversidade que a gente encontra, será que ela é o acaso? Ou será que ela é realmente fruto de alguma coisa que está fazendo com que aquilo continue existindo, né? Vocês estão percebendo já que a gente está caminhando para um tipo de coisa que vai ser a evolução, que seria o que realmente vai amarrar essas coisas, né? Eu não consigo entender como que, por tanto tempo, isso foi feito, né? Isso aconteceu comigo também. Parecem coisas tão desvencilhadas, né? Biodiversidade e evolução. Não tem como, né? Você perde um potencial, tanto de tempo quanto de desenvolvimento cognitivo muito grande. Então, a nossa evolução... um outro jeito da gente quebrar esse muro, então, é pensar em como se pode ensinar a evolução. Quais são as coisas importantes realmente para serem desenvolvidas. Uma das coisas que eu acho mais assim, espantosas é que ainda assim, e muitos vestibulares ainda cobram isso hoje em dia, né? O conceito do Mayr de espécie, né? Então, uma espécie é um conjunto de indivíduos que se reproduz e tem descendente fértil. Isso é garantido para os alunos, né? Você fala isso, eles têm isso decorado. É uma coisa impressionante isso. Parece que essa frase cola, né? Os professores também têm isso e cobram isso na prova. Mas, pô, isso está tão longe do que a gente tem como espécie, né? Hoje em dia, será que o conceito de espécie realmente, afinal de contas, na escola, que a gente sabe que é uma coisa extremamente complexa, né? Aliás, o próprio uso do termo conceito de espécie já tem um problema aí, né? Certo? Seria concepções de espécie. Mas, de qualquer forma, espécie e linhagem são duas coisas que devem ser consideradas como sinônimos, será? O que se faz na escola é. Mas o que realmente importa, eu acho, é a ideia de linhagem, né? A entidade evolutiva que um certo grupo de organismos tem. Eles têm que ter uma certa relação tocogenética entre eles. Pode ser por reprodução sexuada, pode ser por reprodução assexuada, qualquer coisa que seja. Mas enquanto eles têm troca, fluxo gênico entre eles, eles estão mantendo uma identidade de uma linhagem, né? Isso que importa. Se você vai chamar isso de espécie, se vai chamar de subespécie, ou o que quer que seja, né? Isso não importa muito, né? Claro, nem pra gente, né? Quanto mais para eles. Não tem que ser. Evidências da evolução. Uma coisa que pode ser muito arriscada é os alunos não entenderem a evolução como sendo uma coisa de fácil acesso, parecendo uma coisa alienígena. E se você não trabalha a ideia de dado e de evidência com eles, que também não é uma coisa óbvia e assim, raramente é trabalhado, né, que a evidência são os dados observados e tal dentro de um arcabouço teórico, né? Se isso não está claro para o aluno, é claro que você jamais vai trabalhar com essas palavras com os alunos de sétimo ano, né? Essa é a ideia. Mas os conceitos têm que estar embutidos de alguma forma, né? As evidências da evolução, então, muitas delas são de fácil acesso, né? Você pode trabalhar, por exemplo, com seleção artificial, e dá até para fazer projetos, né? E eles gostam muito, por exemplo, dessas coisinhas de plantar feijão que eles fazem desde o Fundamental 1 lá, né? Segunda, terceira, quarta série, né? Só que plantam feijão, vem, legal e tal, daí coloca a caixinha com furo, vê que ele vai inclinando para cá, fototropismo e tal. Tá, muito bem. Mas perde um potencial muito grande. Você poderia chegar para o aluno e fazer, por exemplo, um projeto de uns 2 ou 3 meses de seleção artificial. Fala, muito bem, vamos ver quem consegue fazer um pezinho de feijão com as folhas mais largas. Você trabalha com média, você já envolve conceito de matemática. É incrível como você coloca qualquer coisa de matemática na aula, e a matemática é uma ciência que tenta buscar padrões também. Quando você coloca qualquer coisa, você fala, professor, é para isso que serve aquilo que eu estou vendo em matemática? Né? Então, mas não é aula de ciências, professor, tem matemática, também tem matemática, tem história, né? Essa coisa da compartimentalização do ensino é muito nociva, né? Quando os adultos percebem conexões, eles acabam tendo ganhos cognitivos que são saltos, né? Parece que de repente em 1 ou 2, 3 meses ele ganhou 1 ano ali, né? Pô, fez sentido, né? Agora eu tenho que aprender a fazer um gráfico, porque vai ser importante que eu quero ganhar do cara, eu quero fazer uma folha maior que ele, pô, né? Eu tenho que entender a coisa de média, eu tenho que saber que eu vou ter que escolher algumas para fazê-las se reproduzir. E se ele vê essa transformação, que é na verdade a ideia da evolução, se ele vê essa transformação ao longo do tempo, pronto, né? Não é a evolução, não é essa coisa que você está vendo no filme, é isso que você está fazendo. Ó. Não mudou, professor, é verdade. Né? Uma coisa que eu percebi que era muito difícil no ano passado eu fiz isso, esse ano eu já estou tentando mudar um pouquinho. É a ideia de tratar a evolução como transformação ao longo do tempo. Para a gente é uma coisa muito fácil de entender, mas para eles nem tanto, porque essa coisa do tempo não está muito clara. Ao invés de tempo, se a gente trata como gerações, fica uma coisa de mais fácil acesso. Afinal de contas, tempo, quanto tempo é esse? No caso de algumas bactérias pode ser 1, 2, 3 dias, uma semana, um mês, sei lá. No caso de uma baleia vai ser mais tempo, né? Depende das gerações, né? Isso que está dependendo. Então, se tem mais ou menos gerações, a modificação vai ser maior ou menor.
Os processos de anagênese e cladogênese têm que estar presentes também num curso de evolução, em um curso de sistemática, um curso de biodiversidade. Jamais você vai falar essas palavras para os alunos, né? Isso assustaria e não é a ideia também, né? Você não quer aumentar o vocabulário dele, não necessariamente nesse ponto. Mas se ele percebe que essa transformação ela pode acontecer mudando uma linhagem ao longo do tempo, essa linhagem está sendo transformada, e que se ela sofre um evento de especiação, e isso que é muito importante, porque afinal de contas isso vai garantir o padrão em biodiversidade, em linhagens diferentes. Né? Após um evento de especiação, né? Então isolamento reprodutivo, para de pensar que é aquela coisa de que tem que ter descendente fértil, né? Se não consegue ter descendente, tanto faz se vai ser fértil ou não, descendente efetivo que transmita os genes da linhagem, não está tendo reprodução efetiva. Né? Então você está com isolamento nesse ponto. A partir do momento que você tem isolamento, tem ambientes diferentes e seleção natural acontecendo em cada um desses ambientes, é questão de tempo para que se tornem coisas diferentes. Né? Talvez você não perceba num período tão curto de tempo, mas é evidente. Tem uma atividade que a gente desenvolve com eles. Nossa, isso eu não sabia que acontecia. Ah, tá. Pô, legal, cara. É do seu computador. Gostei. Bom, de qualquer forma, quando a gente fala dessas etapas, então, de isolamento e seleção, o que eu consegui fazer com eles, eu sozinho não, né, nossa equipe, um projetinho de seleção artificial de cachorros, né, de cãezinhos. É claro que a gente não teria tempo para fazer linhagens nem raças novas de cachorro, né, não dá tempo num ano só fazer isso. A gente faz uma simulação, né, ainda uma problematização. Faz uma problematização, eu vou falar para vocês como isso pode ser efetivo no ensino, um pouquinho mais para frente. Mas eles se sentem engajados, né? Não fica uma coisa eu tenho que aprender porque eu tenho que passar de ano. Não, eu tenho que aprender porque eu gostei disso, porque é legal. Né? É impressionante como você coloca uma foto no filhotinho de cachorro para os alunos, todos eles, negócio, que legal, pô. Eles gostam, né? É uma coisa que motiva, né? E a partir disso eles querem fazer. O professor pode sair da sala e deixar eles fazendo lá. Ontem eu dei uma atividade para esses alunos de 11 e 12 anos, né? Para eles montarem um cladograma com os bichinhos que eu tinha colocado na lousa. Meu, deu vontade de sair da sala e ficar vendo de fora, assim, e um indo no outro. Não, cara, tá errado aqui, isso aqui tem que montar. Eles montam os conjuntinhos, né? Isso aqui não está junto no mesmo conjunto, né? Isso aqui é as características que você está olhando. Quando eles falam características, eles estão querendo dizer homologia, né? Mas não precisam saber dessa palavra. Mas eles vão montando e um vai mostrando o outro, vem, professor, olha o que eu fiz, olha que legal e tal. Mas professor, meu é diferente dele. Claro, os critérios que você escolheu foram diferentes. Então pode ser isso? Claro, né? E eles se motivam, né? Uma coisa que realmente compele a tentar descobrir o que está acontecendo ali. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando eu comecei a dar aula, eu falava, eu não vou falar de criacionismo, não cabe dentro da sala de aula. Só que vocês sabem que de alguma forma ou de outra esse tema está vindo e voltando, né? Parece que é uma sombra que fica contornando, né? O saber científico, né? Parece que o criacionismo às vezes é uma alternativa científica, né? E a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso, né? Porque ainda mais em colégios que têm uma tradição de formação católica ou sei lá, né, religiosa de alguma forma, você tem que saber lidar com essas questões. Né? Eu acho muito perigoso você chegar para um aluno desses e falar para ele, seguinte, não é o meu caso, mas você fala, eu não acredito em Deus, não acredito em nada disso, e você se vira com isso, meu amigo, porque e seu pai está errado também. Né? Tem que tomar um certo cuidado. Né? Afinal de contas, uma criança, uma das poucas coisas que eles têm como garantia, a fonte de referência é o pai. Né? Se você faz uma coisa dessa, a chance de você tá virando um revólver para você mesmo é maior, né? Entre meu pai e o professor, meu pai que me dá comida, meu professor que vai me repetir de ano, eu sou mais meu pai, né? O professor está do lado do diabo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, assim, a postura que eu acho que é uma das mais recomendáveis para se fazer nesse caso, é você tratar o criacionismo como uma possível explicação e tal, mas não dentro da ciência, né? Falar, aqui a gente vê como que a ciência funciona. Pode ser que o criacionismo tenha realmente fundamento, pode ser, né? Mas a ciência jamais vai ter competência dentro da religião e vice-versa, né? Aqui a gente trabalha com a ciência. É o que a gente tem de acesso próximo, é o que a gente tem através dos nossos sentidos. Com isso a gente faz ciência. Fora disso não é mais ciência, né? Se é ou se não é, vai depender da fé de cada um. Né? Em última instância, a crença ou não no Criador vai depender da fé da pessoa. Né? Não é a ciência que vai dizer se Deus existe ou não. Se você está tentando isso, talvez você se decepcione. Né? Bom, uma outra coisa também que tem que tomar muito cuidado é em relação à teoria sintética. Né?
Os alunos com essa coisa de X-Men, de mutação e tal, eles vêm com uma euforia, né? Ah, professor, então daqui uns tempos eu vou ser o Wolverine. Não o Wolverine da geologia lá, né? Wolverine mesmo, o super-herói, né, que eles pensam. Então daqui um tempo então vai ter gente soltando raio pelo olho e tal, né? Mutação, não sei o que tem. Eles se concentram demais nessa coisa da mutação. É muito chamativo para eles. Mas se você não encontra uma forma de deixar para eles tão atrativa a ideia da seleção natural, artificial, qualquer coisa que seja, mas da seleção, simples, a ideia básica do Darwin. Né? Se você chuta isso muito para escanteio, você acaba tendo um desenvolvimento muito incompleto daquilo que realmente pode acontecer. Ele acaba simplesmente desvinculando o isolamento e a seleção do evento de formação de novas linhagens. Né? Isso pode ser muito nocivo. Não é só a mutação que serve. Né? É importante, tal, a gente sabe que tem um papel muito efetivo. Raríssimas vezes dá certo, isso tem que ficar muito claro. Né? Mas a seleção também tem um papel fundamental. Estava tramando para aparecer mais bolhas aqui? Não. Porque se fosse, não ia reclamar. Bom, esse aqui é o Hennig, né? Eu acho que a sistemática, talvez dentro de tudo isso, é aquilo que menos fica perto do ideal. Não sei se talvez porque a minha vida acadêmica ficou mais inserida nisso e talvez eu sinto uma discrepância muito grande perto daquilo que é feito na sala de aula, ou porque é mesmo, né? Isso eu já não sei, eu estou muito envolvido com a coisa para dizer. Mas de uma forma ou de outra dá para a gente afirmar com certeza que o ensino de sistemática que está acontecendo no colégio não é adequado, né? Então, pensando de novo, né, como quebrar o muro, então quais seriam as coisas importantes realmente que seriam para que os alunos mantivessem? Ou o que é importante para que o cidadão comum tenha do que é sistemática realmente? Qual é a importância dela perante a ciência? Afinal de contas, se a gente consegue reconhecer padrões, como eu tinha dito, e esses padrões de uma forma hierárquica, a classificação hierárquica faz sentido. Né? Para que ficar fazendo o sujeito decorar aquela sequência? Tem até a musiquinha que o professor inventa e fica rebolando. Né? Reino, quilo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Não, o moleque decora isso. Ah, legal, professor, decorei. Né? Para que serve isso se ele não consegue reconhecer os padrões nos níveis hierárquicos? Né? Não serve para nada. E a gente sabe que se a gente fosse manter... Eu, muito pelo contrário, não acho que o Linneu foi um imbecil, muito, né? Eu acho que é muito um gênio, na verdade. As hierarquias, elas ajudam demais e tal. Eu gosto de usar hierarquias, só que chega um momento que se a gente está realmente entendendo grupos dentro de grupos, num universo de quase 2 milhões de espécies descritas até hoje, chega um momento que só trabalhar com níveis hierárquicos não funciona mais, né? Você está trabalhando com grupos e que esses grupos não têm nome, não têm nível, paciência, né? Não é subfilo, infra, não sei, mega, sei lá o que, não tem, né? Até que ponto realmente isso é importante se não tiver atrelado com o reconhecimento de padrões, né? Daí eu volto na questão do tempo, né? Para a gente, tempo, para eles fica mais fácil entender a ideia da geração. Por trás do padrão hierárquico. Se não tiver claro que quanto maior o nível hierárquico, quanto maior o nível de padrão que você pega, né? Quanto mais evidente for esse padrão, você está mexendo, na verdade, com um nível de tempo ou de gerações mais longo, faz mais tempo que isso surgiu. Se isso não estiver claro, realmente eu não vejo sentido de você ficar insistindo nessa coisa de um conjunto dentro de outro, né? Quem já tentou fazer isso? Eu tentei fazer no começo. Falar, vamos lá então, vamos brincar de classificar bichos, vai. Todo mundo recorta um nominho de bicho no papel, desenha um bichinho aí, vamos tentar organizar. Puta, é batata, o que os alunos vão fazer? Vão separar, olha só, esses aqui são os terrestres, esses aqui são os aquáticos, esses aqui são os voadores. Forma 3 conjuntos, né? Eles não formam um conjunto dentro de outro. Por quê? Eles não veem sentido nisso. Por que você vai formar um conjunto dentro de outro se você não sabe para que serve, né? Não, isso aqui está errado, a melhor forma de organizar é fazer um conjunto grande. Ó, por exemplo, primeiro, os animais que vivem na água, né? Então aqui você tem um grande conjunto. Depois, os animais que vivem na água, por exemplo, aí você vai formando um conjunto dentro de outro para mostrar para eles que isso pode ser uma forma melhor de organizar. Se para ele não tiver claro isso, fala, tem que decorar essa coisa de um grupo dentro do outro para tentar ir bem na prova, né? Não, isso é uma melhor forma de organizar para se entender os padrões de uma forma temporal, uma forma que surge a partir das gerações. É claro que você não vai fazer para os alunos pensarem que tem um grupo monofilético dos bichos aquáticos, né? Não é essa a ideia. Bom, e com isso tudo, o que eu quero dizer é que, e até a cobrança no nível do ensino médio, né? A gente faz parte do PCN, está lá, né? Aliás, os PCNs, eles estabelecem poucas coisas, né? Hoje em dia cada um faz o que quer, quase isso. Mas de uma forma geral, quando o cara chega no vestibular um pouco mais sério, vai ser cobrado deles características dos filos.
Mas eu acho um dos desperdícios maiores que existem, né? Ao invés de você ficar decorando autopomorfias para esse, para aquele, tem uma lista, né? Tem aqueles tabelões imensos, né? O cara não sabe reconhecer padrões maiores. Ele não sabe que é um bicho bilateral, não sabe, né? E esse é um ponto tão crucial no desenvolvimento da história dos animais. Estou usando os animais só como exemplo. Nas plantas vai ter uma coisa parecida, nos fungos também, né? Que fica assim, eu acho muito mais importante se ele reconhecer, por exemplo, o padrão bilateral num bicho, do que ele saber quais são as características dos anelídeos, que talvez nem monoflético seja, né? Então, para que você está ensinando esse tipo de coisa se você mesmo não acredita, né? Então, essa é outra coisa também, né? Eu me lembro na época, a sorte minha é que eu gostava muito de zoologia, né? Então, quando o professor colocava aquelas tabelas, olha só, então o filo dos poríferos, então tinha umas 10 características, e tinha até uma matriz imensa, né? Porque daí tem reprodução, daí tem número de espécies, tem ambiente, né? Coisas que você nem vai usar para classificar, né? Mas está lá no tabelão. Eu falo, puta, que legal, decorei, né? Tantas espécies, beleza. Próximo filo, né? Selenterados, né? Não é nem quinidários, selenterados, né? Aí tem lá, né? uma lista, vai decorando, né? Tabelão. Olha o desperdício de papel para começar a ficar escrevendo tudo aquilo no caderno, né? E de espaço na mente também, né? Com o esquema de cladograma, você colocou um traço ali em cima e está tudo ali para cima, daqui para cima todo mundo tem aquilo, não precisa ficar repetindo o tempo todo, né? Se daqui para cima é bilateral, todos são bilaterais. Chega, não precisa ficar é bilateral, esse aqui é bilateral também, esse aqui também é bilateral, né? Para quê, né? É uma forma de resumo, a gente usa isso na ciência, não é à toa, né? Por que a gente não fica só com as matrizes? Porque o cladograma ele resume muita informação em pouco espaço, né? E se isso não estiver claro para a gente, muito menos vai estar para os alunos, né? Então, eu já tinha dito isso um pouquinho, né? Será que vale a pena a gente ficar insistindo tanto nas autopomorfias, mesmo que seja dos grandes grupos, como os filos, por exemplo? Ou será que vale a pena a gente voltar nas sinapomorfias, que são eventos muito mais decisivos na história da formação dos grandes grupos, dos padrões da biodiversidade, né? E aí, a gente vai até para um nível que ultrapassa um pouco até do que nós estamos... Eu acho que... Eu vou falar disso um pouquinho daqui a pouco, mas acho que a gente está alcançando um ponto no desenvolvimento teórico da sistemática que ele já está pedindo por mais, né? A gente sabe que a especiação da forma como a gente consideraria ideal ou a mais legal de analisar, sei lá, ela não acontece sempre assim, né? Às vezes a gente sabe que tem especiação reticulada, a gente sabe que tem epigenia acontecendo em cima de genes que não necessariamente são eles selecionados, mas os produtos deles sim. Eu acho que a gente está quase... Tem até um grupo na Universidade Federal do ABC que está com um projeto de pesquisa trabalhando sobre isso, né? Que acho que é um próximo passo na teoria da evolução. Ela já está pedindo por mais. Tem um conhecimento desde a teoria sintética, que já vai fazer quase um século. As pessoas continuaram pesquisando sobre evolução, né? Tem uns trabalhos fantásticos da Aline Margulis que ela fez na década de 60, que eles estão boiando ao redor, e todo mundo, claro, sabe que isso existe, tenta incorporar isso nas ideias evolutivas e de classificação, mas isso de alguma forma não está fazendo parte de um conjunto todo bem amarrado, né? Então eu estou sentindo que está num ponto de fratura, e talvez daqui uns 10 ou 20 anos a gente já passe para um novo paradigma científico. E a escola ainda naquilo, né? E eu não acho que isso vai mudar se alguém não fizer alguma coisa, né? Imagina a distância, o abismo que está se formando com o conhecimento que a gente considera como o mais confiável, o mais praticado na ciência, que a gente sabe que não é verdadeiro, mas é o melhor que a gente tem até agora, com aquilo que é feito na escola, né? A ideia de biogeografia jamais, eu nunca vi, né, livro nenhum, nem professor nenhum abordar biogeografia no ensino de biodiversidade. Como é que isso pode ser relevado de uma forma tão assim inconsequente, né? A gente sabe que isso estabelece padrões, inclusive vai fazer ligação com outras disciplinas que eles viram, por exemplo, em anos anteriores, né? No 7º ano eles vêm geologia. Como é que pode esquecer isso? Não serve mais para nada a geologia, agora a gente vai aprender biodiversidade, como se tivesse coisas desvinculadas, né? Volto naquilo, né? Essa ideia do conhecimento compartimentalizado fere muito, né, o desenvolvimento da inteligência, ou das inteligências, né, do aprendiz. Então, tanto a biogeografia histórica como a ecologia evolutiva também, né, entender que não só as espécies elas sofrem a ação dos fatores abióticos, mas também uma interage na outra, uma interage na evolução da outra. Isso está acontecendo ao mesmo tempo, né? A ideia do cladograma, na verdade, já está começando a ficar ultrapassada, porque a gente tem quase como se fosse um tapete, né? Uma linhagem interferindo na outra, e todas elas podendo se juntar de novo depois. A gente sabe que tem linhagens que formam especiação reticulada, né? Se juntam de alguma forma, né? Nas plantas acontece muito isso, tem poliploidia, sei lá o quê, né? E acabam formando novas espécies. Os métodos, na verdade, quando eu estava no finzinho do doutorado, isso já começava a me incomodar muito, mas talvez por falta de conhecimento em programação, e talvez por falta de tempo, e talvez por falta de motivação na época, ou todos isso juntos, sei lá, eu não consegui pensar num método, e eu acho que talvez alguém faça isso em pouco tempo,
Da gente conseguir reconhecer, através dos programas que a gente tem hoje em dia, por exemplo, conseguir reconhecer padrões de especiação que não seja através de cladogênese, né? Numa matriz, por exemplo. Seria fantástico, né? A gente trabalha com cladogênese só hoje em dia porque é o que tem, né? Quem consegue, por exemplo, montar um cladograma fazendo especiação que não seja através de bifurcação, né? Mas a partir do momento que alguém conseguir pensar nesse método, eu acho que, a gente vai dar finalmente um salto que vai estar chegando nesse próximo nível teórico do conhecimento evolutivo e sistemático. Né? A escola já está muito atrasada com o atual, né? Até que ponto isso vai perdurar? O que eu acho importante, então, no final das contas, nessa ideia de biodiversidade e evolução, que a sistemática ela faça essa amarra, né? Não a classificação pelo simples fato de decorar como se escreve o nome científico, ou como se escreve, por exemplo, em que ordem se escreve, né? Que isso é mais importante até nos livros. Em que ordem se escreve os níveis hierárquicos da taxonomia, né? Olha, né? Você escreveu filo antes de reino, né? Você merece um 0. Né? Mas, professor, o que é? Qual que é a diferença entre filo e reino? Que o filo está sempre dentro do reino. Mas por quê? Porque é assim. Né? É assim, você não sabe, você vai ser reprovado. Né? Até que ponto isso está sendo de alguma utilidade, né? Eu já falei sobre isso, né? Então, esses aqui seriam alguns exemplos de especiação que não acontece. E a gente não consegue recuperar isso através de algoritmos que existem hoje. Eu não conheço, pelo menos, né? Pelo menos nos últimos 2 anos, confesso para vocês que minha pesquisa nos novos artigos que têm saído diminuiu bastante, né? Então, se vocês souberem, por favor, me falem que eu estou falando um monte de bobagem, não estou sabendo. Mas eu não conheço nenhum algoritmo, por exemplo, que consiga recuperar outros padrões de especiação que não seja esse que a gente trabalha de bifurcação, dicotomia, né? Uma outra coisa que eu gostaria de falar é como a gente pode problematizar e motivar, então, os alunos no ensino científico. E aí transcende até a ideia da biodiversidade, da evolução, qualquer prática da ciência. As ciências, eu não sei como que fariam isso em história, em geografia, sei lá, como que eles fazem para motivar os alunos. Né? Mas a ciência ela tem um poder tão grande de trabalhar com os problemas que acontecem na sociedade, de resolver. Afinal de contas, é para isso que a ciência serve em última instância, mesmo que ela seja pesquisa básica, como foi a que eu fiz, mas acredito que isso está parte do conhecimento teórico e ajuda o conhecimento humano a crescer. Mas a ciência tem um poder tão grande de tentar resolver problemas e tentar compelir as pessoas a ultrapassar barreiras, isso não pode ser desperdiçado. Né? É nisso que os alunos podem ver, finalmente, o motivo dele estar aprendendo aquilo, né? Além de passar de ano. O ensino por investigação, então, entra exatamente nesse ponto. Aquela ideia do ensino propedêutico, eu até tenho algumas ressalvas, né? Tem gente que fala, não, tem que problematizar tudo, né? Tudo tem que ter alguma questão por trás, o aluno tem que estar sempre motivado. Eu acho que não é bem assim, né? Na verdade, você tem que garantir uma certa estrutura, uma certa coisa básica. Isso aqui você vai ter que entender dessa forma porque você ainda não está pronto. O professor, isso eu não tenho ainda totalmente, talvez eu nunca vá ter, uma coisa que demora muito para a gente adquirir, mas tem que ter um certo tato para saber o que realmente está ao alcance cognitivo daquele aluno, do aluno médio, né? A gente trabalha sempre com o médio. A gente sabe que alguns não vão atingir aquilo e outros, aquilo está óbvio demais. Mas tentando trabalhar com o nível médio e tá pensando até nos níveis de desenvolvimento cognitivo do Piaget, mas de uma forma ou de outra, o que a gente tem que tentar se preocupar sempre é se esse aluno médio ele consegue atingir aquele conhecimento de uma forma sem muito estresse. Né? Não pode ficar fácil demais, porque senão ele perde o interesse, e também não pode ser uma coisa absurda. Então você garante aquilo para ele. A partir daí você começa a fazer construtos através de problemas. A alfabetização científica vai nesse sentido. O pensamento lógico, o raciocínio lógico. É impressionante como os alunos eles ficam incapazes de compreender um conhecimento científico pelo simples fato de não ter um raciocínio lógico. Ele faz estruturas mentais para explicar alguma coisa que simplesmente não faz o menor sentido. Ele tem como garantia algumas coisas que não são garantias das outras, né? Quando você conversa com uma criança, é muito comum você ver frases do tipo, né? Por que você gosta de jogar futebol? Professor, eu gosto de jogar futebol porque eu tenho essa camisa vermelha. Né? Para ele aquilo está justificado, mas não está. E eles não entendem que algumas coisas não podem ser tidas como garantia de uma explicação. E se essa estrutura você nunca vai convencer um aluno, por exemplo, que ele tem que integrar o conhecimento evolutivo, a ideia dos padrões em níveis maiores ou menores, ele jamais vai adquirir isso se você não conseguir convencê-lo. E você só consegue convencer um aluno através da argumentação sólida. Né? Se ele não tiver incorporado isso, essa é uma etapa que tem que vir antes, é uma habilidade extremamente importante na ciência. É isso que se trata no mundo como alfabetização científica, é essa habilidade de entender a lógica da estrutura argumentativa da ciência.
O estímulo tecnológico também tem que visar a sustentabilidade. Visando a sustentabilidade, eu coloquei só como complemento. Mas o estímulo tecnológico, claro, ele tem que ser explorado. A gente tem que lembrar que, embora nós sejamos apaixonados por zoologia, no caso, né, mas por biodiversidade, evolução e todas essas coisas mais, tentem lembrar de vocês, na época da escola, cercado por 30 outros alunos, né, se não mais. Né? Você era um, talvez o outro na sala que gostava disso, né? Os alunos não estão nem aí, puta, meu, que coisa chata, cara. Você fica tentando entender, fica assistindo Discovery, cara. Pô, tem tanta coisa legal pra você ver, robô, né? Tem a história e tal, né? Não sei o que lá. Não sei, a história da arte, né? Cada um gosta de uma coisa. Mas se você não consegue convergir todos esses interesses diversos para uma determinada situação, você acaba perdendo uma boa parte da sala. Não importa o que o professor faça, né? Se ele tiver um conhecimento ridículo, qualquer que seja, sobre alguma coisa que aquele aluno gosta, você vai captar a atenção daquele, mas é 1 ou 2 na sala. Né? E que tipo de ensino a gente está falando para 1 ou 2 numa sala de 30? Né? Uma forma que você tem para tentar resgatar esses alunos que não se interessam tanto assim, então, é tentar instigá-los e motivá-los. Essas ideias que eu passei para você dos feijões e tal, dos cachorrinhos, são só alguns exemplos, né? Mas as situações simuladas na vivência da prática científica compelem os alunos a tentar resolver algum problema. Com isso, eles conseguem ter um vislumbre da importância da ciência para o mundo. Aqui um exemplinho, né? Por exemplo, um exemplozinho. Estava pensando, por exemplo, no ano passado a gente estava com um certo problema no cronograma, que é uma coisa que o professor quase nunca tem, né? Estava chegando no fim do ano e faltava, sei lá, né? Uma boa parte da biodiversidade para ser explorada ainda, né? Eu falei, putz, será que tem como fazer uma aula para eu tentar juntar molusco, artrópode, anelídeo, sei lá mais o que? Putz, se der vai ser legal, né? Qual poderia ser uma questão problema? Aí tem toda é claro, né, você tem que tentar motivá-lo, você vai colocar fotos, vai colocar modelinhos ali na frente, né, ele começa a pensar. É por isso que eu falo que uma escola que providencia uma infraestrutura adequada para o professor é uma coisa fantástica, você consegue viajar e fazer as coisas, né? Você não pode ficar só no âmbito da tentativa. Mas mesmo assim, dá para você improvisar muitas coisas quando você não tem recursos, né? Eu acho que o professor se desenvolve mais em escolas com menos recursos do que aquelas que tem mais, porque ele aprende a fazer, tirar sopa de pedra quase, né? Então uma coisa mais ou menos nesse sentido era, né? Se desdobrava em várias outras coisas, mas qual robô seria mais eficiente, né? Então minimizar uma função de custo-benefício, isso é para alunos de 7º ano. Né? E em quais situações, né? Gostei disso. Pernas articuladas ou esteira, né? Tentando pensar, por exemplo, na eficiência de locomoção e nos vários aspectos, né? Tanto na capacidade de ultrapassar obstáculos, como de permanecer parado por um certo tempo sem gastar energia, né? Com um robozinho de pernas articuladas ou um robozinho com esteira, tentando comparar, claro que uma aproximação, mas comparar, por exemplo, com o movimento muscular de uma superfície mais longa, como por exemplo de um molusco, né? Um robozinho bilateral ou um robozinho radial, né? Pensando que ele vai ter sensor para não trombar nas coisas, por exemplo, né? Que tem muito a ver, por exemplo, com a ideia da simetria bilateral, né? Essas coisas todas, elas tendem a resgatar a sala inteira. Aquele aluno que gosta de matemática está envolvido com a coisa do custo-benefício. Aquele aluno que gosta de robótica está interessado com a coisa do robô. Tem robô, ele está dentro, né? Não importa o que seja. Aquele aluno que gosta de biodiversidade, claro, ele está interessado. Pô, então peraí. Então quer dizer que esse negócio de perna articulada tem a ver com a barata que eu vejo, e essa coisa da esteira tem a ver com, sei lá, uma lesma qualquer, né? E a coisa da bilateral, radial, né? E daí você pega até aqueles alunos que gostam muito de arte, né? Ó, se você faz um desenho bem feito, ele vai ser um desenho bilateral, né? Vai ser um desenho simétrico. Opa, como assim, né? Então você consegue atingir uma certa quantidade de fatores que estão na sala ali, e você forma grupos, né? Que é a ideia do Vygotsky, do construtivismo social. Você forma grupo de alunos e um tenta ajudar o outro com as capacidades que eles têm para tentar chegar num projeto, né? Eu acho que se o ensino conseguir, talvez seja um sonho, talvez isso nunca chegue a acontecer. Mas se finalmente a gente conseguisse estruturar o ensino através de objetivos comuns e projetos que são desenvolvidos juntando várias áreas da cognição, se tivesse realmente motivação total, né? Teve já uma coisa que não tem tanto a ver com a nossa área, né? Mas o departamento de história do colégio, eles tinham feito, eles estavam abordando um assunto de Grécia Antiga, né? Eu vi que é possível também motivar alunos em história e geografia. Eles tinham feito alguma coisa do tipo, né? Você está na época da Grécia Antiga e você precisa fazer um panfleto tentando convencer que alguém vai se hospedar no seu hotel que está em uma determinada cidade.
Pô, o cara vai ter que fazer um panfleto. Aquele cara que é artista, que gosta das artes, ele vai tentar procurar fotos, vai tentar fazer esquemas, vai tentar fazer desenho. Aquele historiador vai tentar saber as minúcias da cidade como que estava. Aquele que gosta mais da parte matemática vai tentar saber da parte econômica e tal, como que a cidade tal que foi escolhida para ele, como que ela estava naquela época, se estava bem, se não estava, quais seriam as possibilidades para melhorar o turismo naquela cidade para ela se desenvolver ou não. Né? Então você tem a mobilização de uma forma ampla através de um conteúdo que você quer que seja desenvolvido, mas a quantidade de habilidades que você está acessando para fazer isso é uma coisa que paga de longe, né, o investimento de tempo que você tem naquilo. É claro que tudo isso tem a ver com aquela coisa da interdisciplinaridade e tal, que nem sempre é como a gente gostaria que fosse. Né? Muito bem, era isso. Obrigada, Peterson. Está aberto para perguntas e discussões. Só tem que falar o microfone. Peterson, eu queria fazer, na verdade, uma colocação, assim, porque eu acho que toda essa questão ligada à escola, e eu dei aula em escola básica durante muitos anos. Hoje eu só trabalho com o ensino superior, mas eu fiz, deixa eu só contextualizar assim, eu fiz o mestrado na área de ZOO e hoje eu faço doutorado na área de educação. E aí, assim, uma coisa que eu vejo muito forte é que esse discurso, para chegar à escola, ele tem que passar pelo professor. E o que, se a gente for contabilizar, assim, a maioria dos professores que se formam hoje, essa maioria vem de universidade particular. Se você pensar na demanda que a educação básica exige, né, enfim, e quem tem acesso, tudo bem que os PCNs obrigam e recomendam e tudo isso, mas a gente ainda vê que o professor que se forma na universidade pública, ele tem acesso, se ele quiser ou não, é diferente, mas ele tem essa oportunidade. Os professores das universidades particulares, algumas têm, né, depende, eu acho, do professor que trabalha com ele, mas eu vejo que a maioria sai com a ideia de 5 reinos. A maioria sai sem conseguir interpretar um cladograma. Tudo bem, vamos falar que de 10 anos para cá, você tem um novo perfil. E aí a gente tem o pessoal que está na rede há muito tempo, tanto pública quanto privada, o pessoal formado há 15 anos, vamos dizer, na maioria, assim, absoluta, não teve contato com isso. E aí eu acho que eu tenho tentado entender esse cenário, porque o que se faz, né? Porque você sabe que é importante que esse assunto esteja na escola, mas como que esse assunto vai chegar à escola se ele não chegou ainda na formação desse professor, né? Então era só um desabafo, assim, para... Eu acho essas colocações extremamente pertinentes. Eu sinto isso também. E essa revolução que a gente percebe que deve ser feita, claro que a gente não quer igualar, né? Acho que quem tentar fazer isso é louco, tentar igualar o conhecimento padrão com o conhecimento de referência com o conhecimento escolar, né? Não é essa a ideia. Mas, na verdade, a tentativa da gente fazer essa aproximação é para que essa distância ela não se torne tão brusca, né? Se nós, mesmo que seja aos pouquinhos no começo, e eu acho que a existência de um livro didático que fosse de encontro com essas ideias, que são consideradas mais bem aceitas no meio científico, a construção de um livro nessa estrutura ela já conseguiria ter uma abrangência de pessoas um pouco maior, né? Então seria uma coisa que tem que ser feita aos poucos, né? Não tem jeito. Se a gente ficar frustrado porque isso é assim agora e falar, puxa, então não tenho o que fazer, a gente não consegue fazer mais nada, porque não vai acontecer logo. Eu nem espero que isso aconteça enquanto eu ainda estiver dando aula, né? Mas eu quero tentar reduzir essa distância o máximo que eu puder. Talvez com 200 alunos de uma vez, depois um ou outro desses, com certeza, acaba disseminando essas ideias em casa, né? Porque alguns deles se empolgam com a coisa. E a gente sabe que existem centros de formação superior que já estão preocupados com isso, né? Então, é uma coisa, assim, o que eu digo é que se continuar na velocidade que está,
o abismo vai se tornar insuperável, né? Se é que já não está, espero que não, né? A esperança impede de pensar nisso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para que essa coisa não continue crescendo de uma forma que seja inatingível, né? Juntar os dois de uma vez mais. Na verdade, eu queria só, assim, antes de fazer uma pergunta para você, eu queria só comentar sobre essa coisa que você falou aí dos professores das áreas particulares. Eu acho que fica, assim, o grande problema do que a gente tem, acho que aqui no Brasil, não sei, essa é uma opinião minha, é que a grande maioria dos institutos universitários que fazem pesquisa são públicos. Você tem uma ou outra exceção, sei lá, a PUC, não sei, que são particulares e que fazem pesquisa. Só que a demanda por particulares está muito grande. O que eu tenho visto mais recentemente, eu também já me formei, já faz mais de 10 anos, mas o que eu tenho visto mais recentemente é que os professores da rede privada estão vindo da rede pública. Então, quer dizer, esse conhecimento, apesar de não estar vindo do jeito linear, ele está chegando de algum jeito, né? Então, são os professores da rede pública que estão formando os professores que vão dar aula no colégio que vieram da rede privada. Então, você tem um intermediário aí, mas de algum jeito está chegando. Só que você tem esse delay, você tem esse atraso aí nessa coisa, porque quem está lidando com pesquisa direta é que acaba ficando nesse contato, né? O que você teria que fazer seria dar mais pesquisa para a universidade particular. Não sei, acho que talvez fosse isso. Agora, eu vi que o Peterson, você estava falando de você tentar pegar, por exemplo, fazer uma coisa mais multidisciplinar para fazer com que os alunos tenham interesse, né? Então você vê aquele medo de gato pingado que gosta de bicho, né? Mas você tem aqueles outros lá que não vão gostar disso. Uma coisa que eu tenho visto, né, sei lá, eu já não dou aula faz muito tempo, mas eu tenho N amigos que dão aula tal, e todos eles têm esse contato, é que algumas situações não tem jeito. Né, que, assim, e ainda imagino que, sei lá, o Dante Alighieri é uma ilha de como é que fala? Então, assim, porque não é nem aquilo que você falou, né? Não é só o que o professor faz, né? Às vezes o professor que tem menos condições financeiras é o professor que mais vai inventar coisas para fazer. Só que você tem que ver também o berço dos alunos, né? Você tem família, o pai que tenha ensino superior, um pai que estimule o filho a estudar, né? Então, quer dizer, às vezes você pode até ter todo o recurso do mundo. Se o aluno não vem com recurso de dentro de casa, né, o aluno vai chegar lá e vai querer só tocar a zona. Então, eu não sei, o que eu penso assim, o que fazer com aqueles alunos que efetivamente não se interessam, não tem jeito. Manda para fora, como é que faz? Se eu tivesse a resposta para isso, com certeza eu estaria bem mais rico do que eu sou hoje, né? Eu não tenho, né? Mas assim, o que eu imagino é que eu não tenho essa pretensão de alcançar 100%. Porque eu acho que essa pretensão, ela gera uma ansiedade no professor que vai tirar completamente qualquer possibilidade dele desenvolver alguma coisa mais efetiva. Infelizmente, talvez por uma ordem prática, não sei, quando você tem uma classe de um tamanho ideal, que seria de uns 20 alunos, por exemplo, já é complicado se acessar alguns deles. Quanto maior for essa sala, um pouco mais difícil vai ficando. Né? E aí você vai somando várias coisas, né? Porque daí os professores normalmente ganham mal, tem que trabalhar em muitos lugares, dar muitas aulas e com certeza ele tem menos tempo para dedicar para se preparar para aquilo. Esses alunos que estão mais defasados por diversos problemas, né? Às vezes até mesmo por desenvolvimento intelectual dele que ainda não está naquele ponto, assim, se você tiver como acessá-lo, talvez dando algumas atividades extras, talvez tentando formar grupos. Uma coisa que eu vejo que está começando a andar no colégio e que está surtindo algum efeito, porque eu acho assim, perto de todas as escolas que eu já trabalhei, o Dante é um paraíso, né? Mas isso não quer dizer que seja perfeito. O que eu tenho visto é que tem muitos alunos que têm muita dificuldade e têm desinteresse, mas quando você tem um contato e uma troca entre os alunos, é uma coisa que eu usava já também na ETESP, eu fiz isso por um tempo, quando você percebe que você está atingindo poucos alunos, você deixa eles se virarem da seguinte forma. Quando você forma pequenos grupos de alunos e deixa eles interagindo entre si, normalmente o que você tem que tomar muito cuidado é isso, né? Você não pode juntar os 5 mais bagunceiros, são aqueles que vão explodir o banheiro e baixar a cueca do colega no recreio. Você não pode deixar só eles formarem um grupo, né? Então você tem que tentar pulverizá-los dentro dos outros grupos. O simples fato dele ele tá pertencendo a um grupo, né? Ele está dentro daquele conjunto. E ele se vê menos interessado, menos produtivo e menos competente,
isso faz com que ele corra atrás, pelo menos pedindo ajuda do colega. E às vezes às vezes é a coisa mais frustrante do mundo, né? Você fala, pô, eu estudei, sei lá, quantos anos da minha vida, estou dando aula não sei quanto tempo e tal, me considero um professor que consiga fazer algumas coisas, e de repente, depois de 50 aulas que você deu para o cidadão, ele não entendeu aquilo, o amigo dele vira para o lado e fala, mas é isso. Ele fala, tá, entendi. Então tchau, né? Não preciso mais, né? É uma coisa impressionante, né? Talvez pela linguagem corporal, talvez pela proximidade, talvez por ele estar... Quando o amigo dele fala com ele, as capacidades sensoriais dele despertam de uma forma diferente. Eu não sei o que acontece, né? Mas essa interação não pode ser cortada. Mas eu garanto para você, eu não consigo fazer com 100% deles e nem tenho essa pretensão. E se alguém conseguir, por favor, me fala. Mas assim, a gente tenta minimizar, claro, né? Quanto menos alunos desinteressados ou defasados tiver, melhor né? Tem que tentar minimizar essa faixa. Eu queria fazer uma pergunta assim, pelo ensino da evolução, que é um tema muito difícil de ser passado, como você falou, porque às vezes a gente cai naquelas coisas, como vai explicar a seleção, não sei o quê. Eu percebi na minha faculdade assim que chegou ao nível superior de alunos que eram interessados no tema, que estavam fazendo faculdade de um curso de graduação de biologia, que tinham conceitos muito errados sobre o que é seleção natural, qual foi a importância de pesquisadores assim mesmo como Lamarck, o Darwin, não tinham os conceitos formados sim, e mesmo durante o curso de evolução não entendiam muito bem, e tinham aquele pensamento primitivo que Darwin não sei o que, Lamarck fez tudo errado, e sabe, aquele conceito de evolução é bem determinista. Como que você faria, ou você faz na sua sala de aula, para passar para os alunos, porque às vezes a gente também está preso aos termos que são incorretos, de, por exemplo, de aquilo é o mais primitivo, aquilo é o mais derivado, aquilo é evolução, aquilo é seleção, aquilo é mutação. Tipo, isso é uma coisa que eu vejo que é passada errada desde as nossas, assim, lá de trás, no ensino fundamental mesmo, até mesmo às vezes no ensino superior. Então, para passar para a criança, como você faz para não, sabe, não dar esses conceitos que não são certos, assim, vamos dizer? Então, né, você tocou num ponto que realmente ele é fundamental para a determinação se o aluno vai ter um aprendizado significativo ou não de evolução. O que eu acho é que muitas vezes o que acontece é o seguinte: normalmente, se você não começa o seu curso com olhar evolutivo, se você trata isso de uma forma estanque, você corre um risco muito grande de permitir e também cair nesses pitfalls, né? Seriam esses buracos mais traiçoeiros de, então, permitir uma linguagem finalista, por exemplo, no discurso do aluno, e você também fazer esse tipo de coisa, né? Às vezes parece bobo e às vezes parece perda de tempo, né? Então, no meio acadêmico, a gente faz isso para ganhar tempo, né? Então, tal estrutura é assim para tal coisa, né? Na verdade, você sabe que por trás disso está a seleção natural, e quem está ouvindo também entende isso. É um ganha-tempo entre nós. Mas, para as pessoas de fora da academia, está muito longe de ser. Se isso não estiver claro desde o primeiro momento, né? Então, a partir das primeiras perguntas que os alunos fazem, quando você começa abordando, por exemplo, no 7º ano, a gente normalmente começa tentando resgatar as estruturas das formas de vida, né? As estruturas em comum que eles têm. E essa é outra coisa também, né? O que seres vivos têm em comum, né? Aí aparece lá, movimento, né? Como o movimento é uma coisa, bom, enfim, né? Seria o assunto um outro tema, né? Mas de uma forma geral, né? Desde dessas primeiras coisas, então tal coisa é para tal coisa. Não é para tal coisa. Para na hora. Surgiu esse negócio é porque ele está interessado. Quando essas perguntas surgem, você tem que parar. E quando vem uma pergunta do aluno, né, o outro ele já quer interferir para responder. Se você tem essa abertura na sala, é uma coisa que começa a fazer essa motivação entre eles. Você canaliza, fala, a hora não é de evolução, não é daqui 2 meses que está no cronograma. A hora é agora. Né? É agora que surgiu esse negócio, eu tenho que trabalhar com isso agora. E isso trabalhado uma vez não pode ser deixado. Mas isso não cai na prova, deixem para lá. Não, isso está valendo a partir de agora. Né? Isso vale, e se você não fizer assim mais, eu estou entendendo que você não entendeu. Professor, mas eu sei que não é isso, mas não importa, então escreva direito, né, e fale direito. E a gente tem que se policiar muito, né? E eles gostam muito quando você se retrata na aula. Eu deslizo várias vezes, né?
Então, eu não sei que tem tal bicho assim para tal coisa. Né? Eu falo, não, opa, o que está errado aqui nisso que eu acabei de falar? Ah, professor, você errou. Eu falei, não errei, eu quero ver se vocês estão atentos. Né? A famosa desculpa do professor. Mas se isso está vivo o tempo todo, né, como é um primeiro contato que eles estão tendo, esse caminho fica um pouquinho mais complicado no ensino médio, porque ele já teve mais tropeços e já se ralou um pouco mais e esses ferimentos cicatrizaram. Né? Então você tem que tentar desfazer aquela ferida, né? Aquela coisa de desfazer aquilo que ele já tem como garantido. Isso é mais complicado. Mas numa idade mais tenra, eu acho que fica até mais fácil, né? Porque você tem a primeira chance de fazer aquilo de uma forma mais efetiva. Né? Então acho que é assim, tem que estar presente o tempo todo. Acho que é a única forma. E eu queria colocar também aquilo que a Adriana falou, que tem que vir do professor, né? Para ensinar correto, o professor tem que ter uma base. E aí entra a minha pergunta, quão estimulados são os professores no ensino médio e fundamental, não no Dante, que eu acho que vocês têm todo o recurso, grana, enfim, aula prática, projetos que dá para... Mas, em geral, quanto você acha que os professores são estimulados para isso? E quanto tempo leva para um professor se frustrar e falar, bom, o que o cara aprender aqui já estou no lucro? Eu também acho que isso é muito pertinente, porque você não consegue fazer uma revolução, nem consegue fazer uma mudança se você não tem pares para fazer isso, né? Eu acho que não depende tanto da idade do professor, nem do tempo de lecionamento que ele tem. Eu acho que tem mais a ver com o ambiente em que ele está inserido. Às vezes os professores eles chegam com umas ideias muito espetaculares e se ele não tem a abertura do colégio, se ele não tem a possibilidade de fazer isso, e tem que ser uma coisa que vem de cima, né, uma postura que o colégio adota. Se isso não acontece, esse professor vai se frustrando. Ele acaba entrando num modo de autodefesa, um modo de sobrevivência. Afinal de contas, ele tem que dar aula para ganhar dinheiro. Né? E se ele for demitido, ele não tem mais. Né? Então, tudo bem. Né? Eu não vou fazer isso porque se eu fizer isso, eu estou fora. Né? Então, o que acaba acontecendo, eu acho que é mais ou menos assim. Se esse professor está inserido num ambiente em que não tem essa abertura, como já aconteceu comigo, eu acho que tem que tentar fazer aos poucos e de uma forma meio informal. Né? Então é claro que o professor ele não vai colocar, tem muitos colégios, por exemplo, que forçam a apostila, esse é a apostila do curso, esse é o livro do curso, tem que seguir isso, né? Esse é o seu padrão. Mas o que te impede de ir um pouco além? Né? Talvez você não vá cobrar aquilo num documento oficial como uma prova, por exemplo. Aliás, prova é uma das coisas que eu acho mais perniciosa na educação, né? Mas isso seria assunto para uma outra palestra. Mas de qualquer forma, numa prova, né? Por que é que você vai deixar de abordar aquilo de uma forma um pouco mais sutil, né? Você pode começar a introduzir essas coisas. Eu acho que se os alunos percebem que o professor está tentando ultrapassar as barreiras que são impostas pelo colégio, eles ficam lá do professor se eles virem que aquilo é uma coisa positiva para eles. A partir do momento que os alunos eles se sentem pressionados, se sentem ultrajados pelo professor, essa motivação some e aí o professor está sozinho, ele perde a motivação, claro. Não existe, isso acontece também muitas vezes comigo, né? Eu não vou falar que não acontece, acontece. Muitas vezes eu estou lá e eu me sinto completamente desmotivado, porque eu vejo que eu não consegui motivar os alunos. Isso é frustrante para o professor. Acontece o tempo todo, né? Mas, felizmente, muitas vezes deixa de acontecer. Nesse caso, você conseguiu motivar a sala e o professor se motiva junto, né? A coisa começa a caminhar de uma forma boa. Eu não diria nem que a maioria das vezes, mas se você tem pontos efetivos em que essa compenetração assim, do coletivo deu certo, talvez você tenha feito um marco fundamental para que ele não tenha um ganho cognitivo mais adiante. E com certeza aí o professor conseguiu cumprir o papel dele, quer ele tenha sido permitido, quer tenha sido permitida a motivação dele pelo ambiente que ele está, quer não. Respondi? Oi, Peterson. Primeiro eu queria falar, foi fantástica a tua palestra, foi muito legal, como sempre. E, sei lá, tentando abordar um pouquinho só o que o Pirula falou, essa coisa de como... E o que você respondeu também em relação a que um colega dele, numa linguagem muito mais simples, consegue fazer o colega entender. Uma coisa que eu tinha costume de fazer quando eu dava aula lá no Alexandra. Eu tinha sorte de ter, às vezes, 5 alunos só por sala. E eu tinha possibilidade, e também era aquela coisa, tinha que adequar o tempo deles. Às vezes eu dava 4 aulas seguidas, eu tinha um tempão.
E geralmente na primeira parte eu perguntava sobre o final de semana deles, o que eles fizeram, e eles ficavam falando. Eu perdia mais de meia hora. E isso eles falavam, tal, e eu me interessava por qualquer coisa. E tentando entender o que eles estão passando, o que eles se interessam, como é que eles explicam. Se eles falassem, hoje eu joguei videogame ontem, tá, que jogo? E por que você acha que aconteceu isso? Você vê o raciocínio dele, eles têm uma lógica diferente da sua. E muitas vezes eu me pegava, às vezes, explicando coisa para eles que eu me envergonhava. Assim, eu falei, se o coordenador entrar agora, eu tô ferrado, que eu tô explicando assim. E o aluno entendia e eu não acreditava. Eu falei, não, eu não tô acreditando que entendeu. Então, às vezes é legal você ter essas duas personalidades. Você ser o professor e ser o aluno também. Você imaginar você dando aula para aquela cabeça. Ajudava, mas é aquela coisa. Eu tinha aulas super longas com 5 alunos dentro da sala. Me ajudava. Mas eu queria saber, como eu te falei, tua palestra foi muito boa e você, por ter o teu mestrado, doutorado, você não é só um professor dessas crianças, mas você é um formador. Eu acho que eu agora que assisti tua palestra, se eu fosse dar aula amanhã, eu daria já de uma maneira diferente. Qual é a tua intenção com essa palestra? Eu não sei se você fez ela só aqui para o fórum. Eu acho que se foi feito só para isso, você tem que levar adiante. Eu queria saber se você tem intenção de passar tudo isso que você formou, tudo isso que você concluiu nessa sua experiência para outras escolas, para atingir outros professores e sucessivamente mais crianças. Bom, a primeira coisa que eu tenho que me controlar muito para me portar de uma forma relativamente formal, conversando com o Guilherme, que é quase um irmão meu, né? A gente foi aluno da Sônia por muito tempo e nosso convívio foi muito amigável. Mas, assim, o que eu acho que... Você colocou o dedo na ferida, exatamente, né? Porque essa coisa tem me coçado faz um tempo já, porque, embora, como eu disse, né, no colégio onde eu estou, a formação, o nível intelectual dos professores, a capacidade, as competências que eles têm é uma coisa... assim, inimaginável. Eu não imaginava que podia ter isso na escola. Mesmo assim, não é fácil eu tentar introduzir algumas ideias, principalmente porque as pessoas não têm formação em sistemática e evolução como a gente tem. Então, assim, o que eu comecei a sentir é que algumas coisas que eram garantidas para mim eram... Porque uma coisa é assim, se você é professor de 5 ou 6 salas e só você está dando... Eu entendi, as duras penas eu entendi isso. Se você é professor de 5 ou 6 salas e você tem controle de todas elas, você tem uma autonomia maior. Agora, quando você está num contexto de, como tem no colégio, por exemplo, 12 salas da mesma série, então tem o 8º K, né, 9º J, né, as coisas inimagináveis, né. Fala, não tem como um mesmo professor dar conta de todas as salas. Então tem mais de um professor. Tem que ter uma coesão. Não adianta nada se para mim for muito fácil falar isso aí, para o outro professor da série não for. E, afinal de contas, todos têm que ter um padrão mínimo para conseguir com todos os alunos e, no final do ano, isso ficar discrepante, ficar divergente. Fala, peraí, o que está acontecendo no curso do Peterson que não está acontecendo no curso de outro qualquer, né? Ou você expõe seu colega, ou você se expõe, ou as duas coisas, né? O que é muito perigoso. Você acaba quebrando um departamento, por exemplo. Eu comecei essa palestra também vai nesse intuito, né? Eu comecei a perceber que essas ideias elas têm que ser formalizadas de alguma forma. Não é fácil você incutir na cabeça das pessoas uma formação como a gente tem em um espaço pequeno ou um período de tempo curto. Eu estou escrevendo um livro, na verdade é o 3º livro que eu estou escrevendo, os 2 anteriores eu parei na metade, né? Esse eu espero terminar, vamos ver. Mas eu estou escrevendo um livro exatamente tentando abordar esses tópicos, e essa palestra na verdade é só uma pequena amostra assim, dessas ideias que eu estou escrevendo, né? Eu não sei, a minha intenção, na verdade, é que eu consiga causar um rebuliço, pelo menos, né? Quer as pessoas deem risada, quer as pessoas concordem, quer as pessoas vão, mas eu quero apenas que ouçam, né? Porque é uma coisa que se contorcia dentro de mim, assim, quando... A gente conversava muito sobre isso, né? Lá no laboratório, né? Eu, você, o Fernando, o Maurício também. A gente conversava muito sobre essas coisas e eu tenho certeza que os outros aqui também conversariam, que não estavam na mesma sala e talvez até conversassem, né? Às vezes tinha conversa com o gringo e tal, né? Com o próprio Pirula. Mas, Paulo. Mas, de uma forma geral, assim, o que eu percebo é que essa coisa, ela está borbulhando, ela está fervendo já faz muito tempo no meio acadêmico, né? Mas se isso não for levado para a escola,
fica nessa coisa de você não faz o buraco no muro, né? Que é o que eu estava pensando com a ideia dessa palestra. Tentar dar um movimento, tentar dar um empurrão para ver se a coisa anda, né? É mais ou menos isso.